Bem-vindos ao nosso canal. Temos o prazer de apresentar nosso novo audiobook Violetas na Janela. Uma obra inspiradora que promete tocar corações. Convidamos vocês a explorar essa história emocionante e, ao mesmo tempo, apoiar nosso canal. Cliquem no botão like e sigam o canal para não perderem futuras atualizações. Aproveitem a experiência e compartilhem com seus amigos. E não esqueçam de comentar. Obrigado. Capítulo 16. Uns vêm, outros vão. Dedicava-me cada vez mais ao trabalho na escola. Todas em casa trabalhavam. Como os turnos eram em horários diferentes, em raros momentos estávamos juntas. Estava gostando muito da escola. Dona Dirce era encantadora, gentil, sempre pronta a nos esclarecer e tirar qualquer dúvida. Ela usa sempre um conjunto de saia e casaco cinza claro. É elegante, extremamente simpática. Um dia, ao observá-la, esclareceu-me bondosamente. Quando encarnada, gostava muito de um traje parecido com este. Aqui esqueço-me de roupa e moda. Sinto-me bem assim. A senhora está muito bem, é elegante. É que quando encarnada nunca pensei como os desencarnados se vestiam, e assim ainda reparo nesses detalhes. Desculpe-me se a observava. Não há por que a desculpar, logo isto não a preocupará mais. Muitos encarnados pensam que desencarnados só usam roupas brancas no plano espiritual e nas colônias. Talvez haja essa ideia porque aqui nos vestimos com simplicidade, como se quer. Os que trabalham nos hospitais e nas equipes médicas normalmente usam roupas claras ou brancas. Os jovens preferem roupas coloridas e agora até jeans. Só somos educados para vestir-nos decentemente e não abusar das tonalidades fortes. Cores neutras, claras, descansam a vista. No começo, trocava sempre de roupa. Achava estranho vestir uma só, mas fui fazendo cada vez menos. Preferia calças compridas e camisetas, mas a maioria, principalmente os mais velhos moradores da colônia, como Dona Dirce, não troca de roupa. E ninguém presta atenção nesse particular. Ninguém a chamava de mulher de cinza, fato que ocorria entre os encarnados. Meus alunos eram uns amores, todos educados, queriam aprender. Eles também quase não trocavam de roupa. A maioria trabalhava no período da manhã e estudava à tarde. Eram separados em classes, conforme suas necessidades, considerando a facilidade ou a dificuldade para aprender. Lecionava para os que tinham mais dificuldades. Eles tinham conhecimento desse detalhe, não se sentiam humilhados, mas sim incentivados a aprender. Normalmente tinha de explicar as lições várias vezes e o fazia com gosto. Como dormia menos, tinha mais tempo livre e quis trabalhar também no período da manhã. Frederico convidou-me para ajudá-lo e comecei com muito gosto. Ele atendia no hospital, os doentes em estado de recuperação, os melhores. Numa salinha, conversava com os que o procuravam, ajudando-os a resolver os problemas. Ficava como atendente, uma espécie de secretária, fazendo fichas de atendimento e encaminhando os pacientes. Marcela, uma enfermeira que trazia os pacientes, explicou-me. Dr. Frederico é ótimo profissional. Gostaríamos de tê-lo sempre aqui. Tem nos ajudado bastante e, como conhecedor e estudioso do comportamento humano, tem resolvido de modo satisfatório inúmeros problemas. Está aqui entre nós temporariamente. Veio para auxiliar um ente querido na sua adaptação e depois deve voltar a lecionar nas colônias universitárias. Tive a certeza de que era eu o ente querido que Frederico auxiliava. Sentia que o conhecia, que estávamos ligados por afeto sincero e puro, só não conseguia lembrar. Também não me preocupei com isso. Quando chegasse a hora, lembraria. Tudo tem seu tempo. Recordaria no momento certo. Um de meus alunos, Jaime, convidou-me para ir a uma festinha em sua casa. Era a despedida de um de seus filhos, que logo reencarnaria. Venha, Patrícia, disse ele. Vamos incentivá-lo e lhe desejar que a reencarnação seja proveitosa. Vovó acompanhou-me. A casa de Jaime é agradável, como todos os lares da colônia. Ele mora com muitos parentes. Leonel, seu filho,
Deveria retornar logo à matéria, e como todos por aqui, sentia medo e insegurança, pois sabia que o mundo material é muito ilusório. Os amigos o animavam. Jaime leu o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12, em que Jesus explica a Nicodemos a necessidade de renascer. Depois, oramos em conjunto. Leonel agradeceu comovido. Foi uma reunião agradável, em que o neto de Jaime tocou violão e cantou lindas canções. É estranho fazer festa para um espírito que vai reencarnar, comentei com vovó. Nem tanto assim. Os amigos se despedem, animando Leonel. Isto é a vida. Infelizmente, não são todos que vão reencarnar que recebem esse carinho. Despedimo-nos de Leonel. Desejei de todo o coração êxito na encarnação, que lhe seria uma bênção para progredir. Luísa, uma das moradoras de nossa casa, estava aflita esperando a desencarnação de seu pai. Quando lhe avisaram que se aproximava a hora, ela pôde visitá-lo para ajudar. Desligou-o da matéria e o levou para um posto de socorro. Ela sabia que ele não tinha conhecimentos nem merecimentos para estar bem e tranquilo. Triste, comentou. Sou grata a Deus por ter podido tirá-lo do corpo morto e levá-lo para um socorro. Agora dependerá dele ficar lá ou não. Estou orando muito por ele. Uns vão, outros vêm. Ontem fomos à festa de despedida de Leonel, que vai reencarnar. Hoje é seu pai que desencarna, exclamei pensativa. Meu sobrinho estava para nascer. A expectativa era grande. E no tempo previsto, aquele espírito querido de todos nós nasceu na matéria. Pertence ao nosso grupo familiar e antes de reencarnar, ele já sabia que a família passaria por este período difícil. Encantou a todos, principalmente minha mãe. Rafael chorava, só quietava nos braços da avó, chamando assim minha mãe para a realidade da vida. Uns vão, outros vêm. Arthur presenteou-me com um pôster do Rafael, que coloquei na parede do meu quarto. Plasmar foto é fácil para aqueles que sabem, mas também não é difícil aprender. Na escola, há cursos para aprender, pela força do pensamento, a plasmar no papel ou onde quer que seja, uma gravura, uma foto e etc. Em casa, todas as moradoras têm fotografias. Vovó tem as paredes de seu quarto cheias de fotos, dos filhos, netos e bisnetos. Arthur prometeu-me que todo mês traria uma foto do Rafael, para que pudesse acompanhar seu crescimento. 15 dias após o nascimento de Rafael, pude visitá-lo. Maurício e vovó acompanharam-me. Vi meu pai, meu irmão e fiquei contente por ter encontrado mamãe melhor. Volitei tranquilamente entre os encarnados. Atravessei portas e paredes. Emocionei-me ao ver meu sobrinho. Tão lindo! Estava acordado e quietinho em seu berço. Aproximei-me e o abracei. Ele sentiu meus fluidos e sorriu. Fiquei tão feliz. Desejei muito ser tia. Vê-lo encheu-me de orgulho. Ser tia é maravilhoso. Capítulo 17. Necessidades. Um dia, Maurício e eu fomos à biblioteca. Em uma das estantes, numa divisória espelhada, olhei observando-me e ajeitei os cabelos, que para minha comodidade ficavam sempre como desejava. Maurício sorriu e começamos a falar sobre necessidades. Patrícia, Meu amigo explicou. muitos encarnados não julgam que a vida continua sem saltos. As necessidades do encarnado acompanham-no, como também os reflexos da doença. São pouquíssimos os que, ao desencarnar, entendem e libertam-se imediatamente desses reflexos, das necessidades. A maioria, só aos poucos, vai deixando-os. Oscar, um conhecido a quem já havia sido apresentada e que trabalha na biblioteca, estando perto, parou com sua pesquisa e ficou escutando a preciosa lição. Com ele estava um rapaz, que também acabou por participar da nossa conversa. Desculpa a intromissão. Este é Ramiro. Apresentou-nos o rapaz. Após os cumprimentos, Oscar continuou a falar. Estou incluído na memória a que Maurício se referiu. O senhor tem razão.
Necessito progredir agora. O comodismo estar muito bem assim faz com que paremos. Já tive pior, mas não é por isso que não posso querer melhorar. Realmente. Disse Maurício. Devemos ser aqui e agora. O que e como fazemos é o que somos. Curiosa, indaguei. Oscar, como foram suas necessidades? Foram bem diferentes das suas. Você, Patrícia, veio sem vícios, nem de carne se alimentava. Quem não cria hábitos negativos, adapta-se com mais facilidade. Você não deixou para depois, fez quando encarnada, mas eu, por minha vez, fiquei adiando a transformação mesmo quando aqui cheguei. Você não ficou nos atos externos, fez interiormente. A simplicidade facilita. Observe que no educandário as crianças acostumam-se rápido, e logo a maioria aprende a tirar da natureza seu alimento com naturalidade. Eu, quando encarnado, nada conhecia do mundo espiritual. Tinha religião de forma externa. Desencarnei e fui para o umbral. Não era receptivo para ter um socorro, e se não sofresse, não iria dar valor ao que uma colônia espiritual oferece. Acho mesmo que, se viesse logo que desencarnei para cá, nem iria gostar. Senti dores horríveis que eram reflexo de minha doença. Tinha fome, sede, sentia calor e frio. Alimentava-me de plantas que encontrava, tomava água de filetes sujos, também evacuava e urinava pelos cantos, pelo chão. Ansiava desesperado pelo cigarro e pelos meus aperitivos. Sofri muito. Por anos fiquei no umbral, porém, certo dia, um parente desencarnado que vagava como eu, mas que sabia ir até os encarnados, levou-me para o meu ex-lar terreno. Este parente vivia entre os encarnados e no umbral. Fiquei com meus familiares e me senti melhor. Perto deles, tragava os cigarros quando eles fumavam, bebia e comia. Como? Quis saber. Troca de energia. Se você ficar perto de um fumante, sente a fumaça. Se ficar colado, fuma junto. Alimentava-me quando eles tomavam as refeições. Sentava-me à mesa e inalava os fluidos dos alimentos. E ainda sugava as energias dos encarnados. Com isso melhorei, mas não estava bem. Sentia dores e frio, estava triste e insatisfeito. Notei que os estava prejudicando, fiquei chateado. Não queria voltar para o umbral e não sabia como resolver o problema. Acabei por cansar-me em querer uma outra forma de vida. Comecei a orar e pedir a Jesus que me auxiliasse. Um dia, para minha alegria, um socorrista veio em meu auxílio e fui conduzido a um posto de socorro. Fiquei internado em tratamento, fui melhorando aos poucos. Alimentava-me 4 vezes ao dia, esforcei-me para largar o tabaco, pois nos postos de socorro e nas colônias não há cigarros, mas sim um tratamento para deixar o vício. De qualquer forma, a luta é de cada um. Graças a Deus, consegui. Logo não tinha mais vontade de fumar. Mas demorei a recuperar-me. Encarnado, tomava banho diariamente, era higiênico. No umbral, tudo é sujo, não há como se banhar. Sentia a falta disso, mas a fome, a sede e as dores eram minhas primordiais necessidades. Quando fui socorrido, estava feio e sujo, porém, no posto de socorro tomava banho todos os dias e usava o banheiro para as necessidades. Oscar fez uma pausa e Maurício aproveitou para nos dar alguns esclarecimentos. Nas cidades do umbral, seus habitantes são irmãos ignorantes no mal. A higiene não está nos seus costumes. Porém, sabemos que muitos deles se higienizam de forma rudimentar. Conheci muitos habitantes de lá relativamente limpos. Isso depende de cada um. Mas, como Oscar narra, com dificuldades mais sérias, a higiene fica em segundo plano. Os que vagam sofrendo pelo umbral não conseguem higienizar-se. Recuperado, Oscar continuou. Quis entender o que se passava comigo e vim para a colônia estudar e trabalhar. Nada entendia da existência desencarnada, necessitava aprender. Hoje, anos depois, gosto de ler, saber, trabalhar, estou tranquilo, alimento-me raramente e minhas necessidades fisiológicas são poucas. Aqui, estou bonito e sadio. Passou a mão na nuca. Meus cabelos não me preocupam. Rimos. Oscar é careca, tem poucos cabelos. O que demorei para largar foram os óculos. Tinha a impressão de que sem eles não enxergava. Por incrível que possa parecer, estive sempre com eles no umbral e vagando. É mesmo, exclamei.
Não é comum ver alguém de óculos aqui. Lembro que vovó Amazilis usava óculos quando encarnada, mas agora enxerga muito bem. Maurício esclareceu-nos. Defeitos, doenças, são do corpo carnal, embora a impressão deles possa ser forte no corpo perispiritual. Aqui, basta compreender, aprender, para sentir-se sadio. Quando digo aqui, refiro-me às colônias e postos de socorro. Os que vagam ou por afinidade acabam nos umbrais quase sempre têm doenças e deficiências que os acompanham. Muitos desencarnados bons, ao quererem identificar-se entre os encarnados, podem plasmar óculos ou até mesmo deficiências. O livre-arbítrio é respeitado. Conheço alguns espíritos bons, trabalhadores do bem, que não querem desfazer-se das deficiências, dos óculos ou da bengala. Estão bem assim. Usam-nos porque querem. Oscar é careca porque quer. Senão teria uma bela cabeleira. Rimos. Realmente identifico-me com minha careca e não a considero uma deficiência. Mas o que acho bom mesmo é não ter de ir ao dentista. É mesmo, exclamei. Não pensei nisso. Tenho visto aqui todos com dentes perfeitos. Maurício aproveitou para nos esclarecer. Patrícia, todos aqui na colônia podem ter dentes perfeitos. Ao se recuperar de doenças, refaz-se também a dentição, que não estraga mais. Nada de cáries. Infelizmente, os desencarnados que vagam, os que ainda não foram socorridos, continuam como estavam. Se não tinham dentes, continuam sem eles. Não tenho conhecimento de que estragaram mais os dentes. Creio que continuam como desencarnaram. Aqui na colônia não ficamos mais doentes? Quis saber curiosa. Uma vez sadio, sempre sadio. Um desencarnado que está bem aqui na colônia, nos postos de socorro, não adoece mais. Mas, se não estão totalmente recuperados e saem sem permissão, voltando para os ex-lares, ou seja, vagando, quase sempre recomeçam a sentir os reflexos de suas doenças. Isso porque não sabem ainda se manter sadios, sem os fluidos benéficos desses lugares. Mas os que seguem os regulamentos continuam sempre bem. Não há por que ter doenças. Maravilha! Exclamei. Capítulo 18. A história de Ramiro. Ramiro nos escutava com atenção. Então lhe perguntei: E você, Ramiro, não quer falar um pouco de si? Escutar amigos é obter informações. Até pouco tempo envergonhava-me de falar da minha vida encarnada e de minha desencarnação. Depois, aprendi que todos nós temos nossas histórias e que aqui na colônia não há críticas, e sim ajudas. Tem razão, Patrícia. Escutar amigos é receber preciosas lições. Minha desencarnação foi bem triste. Por que a maioria das desencarnações é triste? Fez-se silêncio de minutos. Realmente, pensei, de quase todos aqui, escutei, minha desencarnação foi triste ou sofri muito na minha desencarnação. Foi Maurício quem respondeu. Porque a maioria não pensa na desencarnação para si, não se prepara para a continuação da vida. Vivem encarnados como se fosse seu objetivo maior. Amam mais a matéria do que as verdades espirituais. Não amam o verdadeiro e sim as ilusões da carne, e a elas ficam presos. Desesperam-se ao deixar o corpo físico perecível. Esquecem-se de que esse veículo é temporário. Não vivem de conformidade com os exemplos de Jesus. Temem a morte do corpo. Assim sendo, a desencarnação é triste e dolorida. Mas os bons, os que encarnados serviram ao Pai, viveram os ensinos de Jesus. Nada temem e a desencarnação é uma alegria. Maurício quietou e olhamos para Ramiro, convidando-o a continuar narrando. Nosso amigo não se fez de rogado. Desencarnei jovem. Usava drogas. Não era ainda independente ou pensava não ser. Iludimos-nos muito ao fazer uso de drogas, pois achamos que podemos parar quando queremos. Mas ao tentarmos nos libertar, é que compreendemos quanto estamos presos a elas. Comecei com maconha e passei a cocaína.
Minha família não sabia, nunca soube, pois não tinha motivos para justificar meu envolvimento com as drogas. Agora, tenho certeza de que não há motivos que justifiquem essa loucura. Comecei quando namorei uma garota muito bonita e cobiçada pelos garotos da escola. Ela e sua turma fumavam e induziram-me a fumar maconha. Com um medo idiota de ser taxado de bobo, imaturo, passei a fumar. Terminei o namoro, mas fiquei na turma. Numa corrida, num racha com uma moto emprestada, tive um acidente. Caí e bati com a cabeça numa pedra. Meu corpo morreu na hora. Fiquei muito perturbado. Vaguei por entre os familiares e com os amigos da turma. Esses deram uma parada com as drogas. Temeram com minha desencarnação. Alguns dias depois que desencarnei, comecei a sentir falta da cocaína. Todo o meu perispírito ansiava pela droga. Foi horrível. Em casa, o desespero de ver minha mãe chorar agoniava-me. Sentia-me culpado. E fui. Desencarnei por minha imprudência, por brincar com a moto, veículo tão perigoso, e por estar drogado. Desencarnei antes da hora prevista. O sofrimento dos meus enchia-me de culpa e remorso e, como me incomodava ficar em casa, saí e vaguei. Entendi que desencarnara, embora não soubesse ao certo o que ocorrera comigo. Meu corpo estava morto, mas eu continuava vivo e não sabia o que fazer. Foi aumentando a vontade de injetar cocaína. Nunca pensei em sofrer tanto. Essa foi minha necessidade primordial. Não me incomodava com a alimentação, frio ou calor, mas às vezes sentia sede. Resolvi buscar a droga. Sabia de outra turma que tomava muito mais drogas que a nossa. Fui procurá-los. Nem me aproximei porque ao lado deles estavam monstros horríveis. Mais tarde, vim a saber que eram tão somente desencarnados viciados. Irmãos em sofrimento presos a drogas e que vampirizavam aqueles encarnados viciados. Estava desesperado. Sentia minha avó orando por mim. Ela era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Pensei, não é que minha avó deve estar certa? Morri e estou aqui como espírito, vagando. Lembrei-me dos termos que ela usava. Sabia onde se localizava o centro espírita que ela frequentava e fui andando até lá. Estava aberto. Entrei envergonhado. Quando um senhor, um socorrista desencarnado, indagou-me o que queria, falei implorando. Socorre-me, pelo amor de Deus. Aqui não ajudam espíritos que vagam. Morri e não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose de cocaína, senão morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se não tomar a cocaína. Minha avó frequenta aqui. Socorro-me. O socorrista me olhava bondosamente. Caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas, às pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado a um hospital. Há uma ala onde se faz a recuperação de viciados em tóxicos. Não foi fácil minha luta contra o vício. Desesperava-me e era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalham. Foram muitos meses em tratamento. Tomava passes, aprendi a orar e, nos momentos em que não estava em crise, lia livros espíritas e o Evangelho. Tomava refeições, água, banhava-me somente quando me sentia melhor. Quando melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como eu. O que vi, não esqueço. Sofrimentos que nunca pensei em existir. Eram muitos jovens deformados, débeis em recuperação, iguais aos que julguei serem monstros. Entendi que, socorridos, estavam no caminho que os livraria do sofrimento. Piores eram os que não tinham socorro, os que não queriam libertar-se. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó com suas preces sinceras guiou-me. E também porque não fiz outras ações erradas. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó com suas preces sinceras guiou-me. E também porque não fiz outras ações erradas. Não cometi crimes, tão comuns entre os toxicômanos, e busquei logo um socorro. Senão iria vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo, porque quero, no futuro, ser um socorrista de irmãos escravos dos vícios. A maior necessidade que tive como desencarnado foi para meu sofrimento, minha agonia. A cocaína. Só ansiava, desesperado, por ela. Ramiro calou-se e foi abraçado por Maurício. Estamos presos ao que nos ligamos quando encarnados. Tenho certeza de que você, meu jovem, será um excelente socorrista. Será sim. Oscar falou, sorrindo.
Ramiro, aproveitando a presença de Maurício, indagou ávido por aprender. Maurício, o que acontece com as pessoas com doenças como câncer, que tomam remédios fortes para conter as dores e que muitas vezes esses medicamentos abreviam a existência física? Elas também sentem falta dessas drogas quando desencarnam? Está errado tomá-las, já que abreviam a existência corporal? Cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós que, por certo período, o temos para viver encarnados. Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o que dispomos para amenizar nossas dores pode abreviar a existência, não é culpa nem dos médicos nem dos doentes. Acredito que a ciência logo encontrará novas formas de alívio e curas. Mas, meu jovem Ramiro, ao tomar uma droga como medicamento indispensável, ela não nos fará falta quando desencarnarmos. Porém, como médico socorrista, há anos vejo muitos agirem de várias formas diante da dor. Os que sofrem doenças dolorosas no corpo, com resignação, são socorridos e logo estão bem. Os que se revoltam diante da mesma dor, ao desencarnarem, nem sempre podem ser socorridos e sentem os reflexos da doença. Querem às vezes os remédios para se curar, suavizar as dores, mas não são viciados, não sentem falta da droga, pois as tomaram como medicamento. Tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes de soníferos e, quando socorridas, têm de aprender a dormir sem eles. Têm de se livrar dessa dependência. Remédios devem ser tomados quando necessário. E nos casos de câncer, doença que normalmente provoca dores terríveis, mesmo se acontecer de eles abreviarem a existência, é certo tomá-los. É o que a medicina dispõe como tratamento. O uso é permitido, o mau uso é que é condenado. Quietamo-nos, por momentos, achando que podia nos elucidar mais. Bondosamente Maurício completou. Podemos dizer que os habitantes da Terra, encarnados ou desencarnados, são de dois modos. Aos que, por esforço, tornam-se autossuficientes ou servos úteis, e aos necessitados, embora entre os dois haja os aspirantes, os que querem aprender a ser úteis. A faixa dos primeiros, infelizmente, é pequena. Basta observar nos centros espíritas. Os que vão para ajudar são poucos, e grande parte é necessitada porque quer. Tendo oportunidade, eles não desejam passar de necessitados a autossuficientes. Essas necessidades acarretam sofrimentos, como aconteceu com Oscar e Ramiro, e também com tantos outros. Ser ou não ser. Encarnado ainda pode enganar e iludir-se, mas desencarnado não há como. Isso porque os fluidos, as vibrações de um espírito bom, são agradáveis, e os fluidos dos espíritos ignorantes são nocivos. A alma, o espírito, tem sempre muitas oportunidades, e pode, pelo seu livre-arbítrio, refletir o belo e o bem, ou o feio e o mal. O belo e o bem apresentam-se em harmonia e com equilíbrio, e dessa união surge o amor que os leva a progredir espiritualmente. O feio apresenta-se na turbulência da ignorância, gerando o ódio, a inveja, os desejos insaciáveis, o egoísmo, que é a maior chaga perturbadora, o luxo e a luxúria, tornando o homem um verdadeiro vulcão de conflitos interiores, tornando a vida humana um inferno, seja encarnada ou desencarnada. Devemos compreender sem ilusão o que realmente somos, e não o que pensamos ser, e com coragem realizar nossa transformação, ser agora no presente. O futuro é uma consequência vivida do presente, e não fruto de aspirações de uma mente ociosa, que deixa sempre essa transformação para depois. É nossa obrigação passar de necessitado a útil. Oscar, Ramiro e eu agradecemos comovidos a Maurício pela bela lição. Prometi a mim mesma não ter mais necessidades, não somente as que se refletem do corpo físico, como a de alimentação, a de dormir, mas as principais. Não ser pedinte de graças, não querer que outras pessoas façam o que posso fazer e também aprender a ser útil e a servir.